A Eletrobras será privatizada ou não? O governo acaba de anunciar que vai enviar ao Congresso, até a volta do recesso parlamentar, um projeto de lei sobre o assunto. A venda das distribuidoras do Norte deixa uma dúvida: quem vai ficar com a dívida? Como garantir a distribuição de energia em áreas isoladas, como grande parte do território do Amazonas? Por que o preço da energia tem subido tanto? O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, é o convidado desta semana e, como você está vendo, tem muitas perguntas. E eu vou começar por esse primeiro aí, que é a questão do marco legal da venda da empresa. O governo vai fazer um aumento de capital, não vai acompanhar esse aumento de capital e então quem vai se comprar no mercado vai se vender e assim o governo perde o controle. Essa era a ideia inicial. O governo anunciou isso, o ministro, e as ações subiram, só que isso foi há 6 meses atrás. E até agora o governo não mandou o projeto, só vai mandar até o fim do recesso. Por que o governo demorou tanto? Eu acho que o governo trabalhou um pouco na modelagem para poder formatar esse projeto de lei. Mas ele quer mesmo vender? Eu não tenho dúvida que quer, até porque isso consta do orçamento da União. Isso é a alternativa viável para a Eletrobras. Nós, como você sabe, nós vimos já há pouco mais de um ano num programa muito grande de reestruturação da companhia. À custa desse programa estamos preparando a empresa para esse movimento, mas é importante destacar que nós aumentamos a geração de caixa da companhia em 70%, nós reduzimos os custos da companhia em 20% e o aumento de valor da empresa reflete um pouco disso e a decisão de dar uma independência à companhia, dar uma perspectiva de investimento futuro à empresa. E especialmente eliminando um problema que acomete a companhia desde 2012, que foi exatamente a medida provisória 579, que você também conhece, que obrigou a companhia a vender energia das suas usinas a um preço muito barato, expondo também naquela época o consumidor ao chamado risco hidrológico. Então, para resolver e endereçar todos esses problemas, o tema da democratização de capital, do aumento de capital, para viabilizar a companhia a comprar ou recomprar as suas usinas e poder operá-las no regime de produção independente, onde você tem um preço fixo ao consumidor e não expõe esse risco, e obviamente também atende a companhia na medida em que aumenta o preço no faturamento dessa energia, é que nós precisamos fazer o aumento de capital e colocar esse valor aqui nas bolsas de valores do Brasil e dos Estados Unidos e de Madrid. Você era contra a privatização antes de virar presidente da Eletrobras e aí mudou de ideia. Por quê? Primeiro, eu nunca fui contra a privatização. Inclusive, no passado, fui responsável pela própria privatização da CESP e eu sou Eu sei, conheço a sua carreira, mas teve um momento que você disse que tinha que ter um ente estatal dentro do sistema elétrico, até por causa dessas questões que são difíceis de resolver, como o custo da energia em áreas isoladas num país continental como o Brasil. Mas aí depois teve uma mudança. Na verdade, Mira, se você observar, as maiores empresas de energia no mundo, e o Brasil já é um país muito grande, então tem uma empresa do tamanho da Eletrobras, elas já são corporações. E elas são corporações por uma razão simples. No caso brasileiro, nós deveríamos, uma empresa como a nossa, pela participação... Quando você fala assim, corporações, não é controlada por... Não é controlada pelo Estado. Pelo Estado, e não mas é controlada sim por ninguém. Por ninguém, assim como um capital distribuído. Pulverizado. Você vai pegar a empresa da Itália, assim, de Portugal, dentre tantas outras, a Vale do Rio Doce vai ser assim também. Quer dizer, então, é uma lógica para quem tem que fazer investimento de infraestrutura, que é investimento intensivo em capital. No caso específico, a Eletrobras é a 16ª maior empresa de energia do mundo. Ela tem 30% da participação de geração no Brasil e quase 50% da transmissão. Se nós fôssemos só acompanhar o crescimento brasileiro no futuro, nós teríamos que investir entre 10 e 15 bilhões por ano. O que acontece? O Estado brasileiro tem 60% da empresa. Então, se a gente for olhar sob essa perspectiva, o Estado responderia por entre 6 e 9 bilhões de reais todo ano. Eu não tenho... E isso acontece em todos os estados nacionais, além do Brasil. Essa foi a razão que se escolheu, e o mercado de capitais se desenvolveu muito, não só no Brasil, mas especialmente no mundo inteiro. E existem, por força da necessidade de investimentos, por exemplo, de rentabilidade, de longo prazo, para fundos de pensão, para fundos de infraestrutura, para fundos de energia, fundos de países emergentes. Então, a aplicação em ativos como é a Eletrobras, concessionárias, com prazo de concessão de 30 anos,
permitem resultados constantes, te remunerar. É por isso que as corporações têm tido um grande sucesso, o que certamente acontecerá também com a Eletrobras. Tem uma outra coisa, quando o senhor estava discutindo a redução do pessoal, principalmente o pessoal de escritório da empresa, o pessoal administrativo, o senhor teve uma briga com o sindicato. Sim. E o senhor usou uma palavra muito forte, disse que a sociedade não podia pagar por vagabundos que ficavam lá, que tinham pouco trabalho, que tinha secretária, que tinha telefone, que tinha vaga na garagem e que tinha gratificação. E aí isso gerou uma polêmica e o senhor disse que o senhor tinha sido, sei lá, enfático. Usou uma palavra, tem um pedido de desculpas meio assim, dizendo que o senhor foi muito enfático. Mas o senhor conseguiu reduzir o número de pessoas ociosas na empresa? Sim, veja, dentro dessa reestruturação, nós reduzimos em praticamente 40% o quadro de gestores da empresa, que, aliás, no momento em que houve aquele embate, era isso que eu me referia, aos gestores que, assistindo a um conjunto de... Que tinha sido, na verdade, inchado, a empresa tinha sido inchada. A empresa é certamente muito grande, então nós temos 24 mil empregados, nessa reestruturação nós estamos levando a 12, quer dizer, então nós estamos com praticamente o dobro de funcionários do que nós precisávamos. Mas tínhamos 2.200 gestores, gente que é um gerente ou um superintendente, que tem responsabilidade sobre a gestão de pessoas, sobre a produtividade da companhia, sobre a qualidade do seu serviço. E naquele momento nós achávamos coisas ruins, por exemplo, pessoas que pulavam a catraca, e a gente tinha documentação ou até vídeos mostrando isso. Nós tínhamos um conjunto de abonos de faltas de pessoas ao longo do período de trabalho. Deixa eu entender, então, pulava a catraca para quê? Para não parecer que vão embora? Ou no meio do expediente, para não registrar a sua entrada ou a sua saída, especialmente durante o horário do expediente. Entravam e depois pulava a catraca para não saber que saiu logo depois. Exatamente. Então, esse tipo de circunstância... É a isso que o senhor se referia? Naquele momento e num ato de desabafo, sem dúvida nenhuma. Tanto que eu fiz O senhor se arrependeu da palavra vagabundo? Porque aplicada da forma como foi colocado, sem dúvida nenhuma. Né? Então eu fiz uma observação com relação a um comportamento inadequado dentro de uma companhia que representa o Estado e que tem que ser, como eu costumo falar, exemplar. A empresa de Estado tem que ser exemplar, tem que ser eficiente para o bem da sociedade brasileira. Então foi esse o objetivo. E veja, as evidências demonstram isso. Nós já reduzimos, como eu falei, o quadro de gestores em 40%, a companhia está muito mais eficiente. Nós reduzimos os custos da companhia, como eu havia colocado, em 20%, 2.200 pessoas se aposentaram e neste mês que está entrando agora, nós estamos fazendo um plano de demissão voluntária para tirar mais cerca de 3.000 pessoas em virtude da entrada em operação. Todo mundo isso era excessivo ou a empresa vai ficar magra demais? Não, a empresa, e nós estamos fazendo isso com grande magra cuidado. E má. Nós primeiro trouxemos consultoria para suportar a melhora dos processos. Não há como você aumentar a eficiência de uma companhia só tirando gente. Se você não alterar os processos, não vai acontecer nada. E aí você vai ter esses problemas aos quais você se refere. Então nós fizemos, com consultoria, uma mudança na estrutura, com consultoria, uma mudança em todos os sistemas de ERP, de gestão de pessoas, finanças e administrativo da companhia, implantamos um centro de serviço compartilhado e automatizamos e modernizamos um conjunto de instalações. Por conta disso, nós podemos tirar 5.000 pessoas. 2.200 já foram e agora nós vamos trazer mais 3.000. E com isso a empresa reduzirá no seu custo na casa de 40% até o final desse ano. Agora, tem alguns custos que estão previstos aí para a própria Eletrobras. Por exemplo, vão ser vendidas as distribuidoras do Norte. Sim. Né? São 5 distribuidoras? São 6 distribuidoras. 4 no Norte e 2 no Nordeste. 2 no Nordeste. Piauí, né? Piauí e Alagoas. Alagoas. Agora, só a do Amazonas tem uma dívida enorme. Sim. E a grande questão é, a dívida vai para a Eletrobras, para os acionistas da Eletrobras, privados e públicos? Não, na verdade essas perdas... Você vai vender por uma quantidade simbólica de dinheiro, é isso? Nós vamos vender por R$50.000 cada uma dessas empresas. E como parte da modelagem que nós recomendamos, inclusive nessa Assembleia, para 8 de fevereiro, nós estamos assumindo R$11 bilhões por conta da reversão de provisões que nós fizemos de perdas no passado, da ordem de R$14 bilhões. Então, para os acionistas da Eletrobras, essa assunção de dívida é praticamente uma obrigação, até porque as dívidas que nós propusemos assumir são dívidas garantidas pela própria Eletrobras.
junto a fornecedores, o principal deles, a Petrobras. Mas esses 11 bilhões de dívidas que vocês vão assumir, dessas distribuidoras que serão vendidas por essa bagatela, essa é toda a dívida ou tem mais dívida? Não, as próprias empresas têm algumas outras dívidas. O negócio de distribuição é um negócio alavancado. Essas outras dívidas ficarão com quem comprar? Com quem comprar. E dentro de uma estrutura de capital definida pela agência como saudável. Então nós estamos entregando empresas que hoje são ineficientes do ponto de vista operacional, mas qualquer um desses bons operadores que tem no Brasil e já estão manifestando interesse por essa aquisição são capazes, num prazo relativamente curto, colocá-las em ordem e investir nessas empresas, porque a modelagem estabelece a estrutura ótima de capital e uma obrigação de capitalização. Compra baratinho, mas tem que investir, é isso? Tem que investir, que é o que vai garantir o aumento da eficiência. E se o Conselho de Administração da Eletrobras não aceitar a sua proposta de assumir 11 bilhões? Na verdade, o Conselho já aceitou, tanto que chamou uma Assembleia. E a Assembleia. A Assembleia que está pendente. Sim, agora a Assembleia no dia 8 vai propor. A proposição é de privatização dessas 6 operações e, alternativamente, quer dizer, se não for isso, a gente parte para a liquidação dessas companhias. Elas também saem do controle da Eletrobras. Pois é, eu conversei outro dia com pessoas do governo e disseram assim, que não privatizando, se ninguém tiver interesse, vai liquidar. Bom, vamos imaginar, liquidar a mais difícil, que é a do Amazonas. Quem é que vai garantir energia para o Amazonas? O país é assim. Tem essa dimensão territorial e o Amazonas é um estado enorme, Sim. Tamanho de vários países somados e tem muito pouca densidade demográfica. Sim, veja, a característica de cada uma dessas 6 concessões, especialmente as 4 do norte, que são Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, são semelhantes. Esta é a característica. Agora, nós temos já muito bons operadores em empresas semelhantes a essa, no Pará, no Maranhão, no próprio Centro-Oeste brasileiro, empresas muito semelhantes e eficientes, que prestam um bom serviço para a população. E que já são privadas. Que já são privadas. E na verdade, e aqui, Miriam, fica claro o seguinte, o governo, a empresa estatal tem muito mais dificuldade de operar num regime de concessão de distribuição, porque são regimes que variam muito rápido. A cada 4 anos você tem um novo WOC para remunerar seus ativos, você tem um novo custo operacional definido pela agência. E a empresa estatal tem muita dificuldade de reduzir seus quadros, de renegociar contratos, porque tudo isso gera, contingências, etc. Então, é por isso que os custos que nós operamos essas empresas hoje são 100% maiores do que a tarifa as remunera. É por isso que elas têm um preço baixo, é por isso que nós incorporamos ao nosso resultado prejuízos ao longo dos últimos anos. É isso que vai acabar. Vai dar uma perspectiva melhor para os consumidores, fruto de investimentos, fruto de uma eficiência maior, fruto especialmente de qualidade de serviço que vai ser possível ter com a custa desses investimentos. Eu acredito, eu não creio, sinceramente, na liquidação. Eu não tenho dúvida que existem interessados para cada uma dessas empresas. É importante destacar ao assinante que essas empresas, a decisão de não renovar a concessão, ela tem mais de 1 ano e meio. E nós estamos operando em caráter precário, mas, enfim, operando, nos responsabilizando por isso. A Eletrobras certamente não vai abrir mão dessa responsabilidade. Nós queremos passar essas empresas a um novo agente privado, a um novo investidor, que tem a capacidade, certamente, de produzir esses bons resultados que nós esperamos, que nós não fomos capazes de produzir, infelizmente. Eu vou fazer um pequeno intervalo agora. Eu volto daqui a pouco. Estou entrevistando o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras. A energia no Brasil subiu muito nos últimos anos. Por quê? É o que eu vou perguntar para o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras. Teve o choque tarifário de 2015. Depois disso, a energia continuou subindo. E 2017 foi um dos vilões, junto com plano de saúde, mensalidade escolar e gasolina. Então, ficou na altura de 10%, uma inflação de menos de 3%. Por que a energia sobe tanto no Brasil? Ela tem subido desde 2013 e 2014 por conta do chamado risco hidrológico. Nós, Miriam, se lembrarmos, em 2001, Deixa eu explicar um pouquinho o risco hidrológico. Pois é, claro. Que é só para
eu entendo essa língua energias, mas... e ele está sendo até bonzinho, porque ele podia falar que é o GSF. Mas, pois é, que é a sigla que eles usam para isso. É o seguinte, a geradora, ela faz o contrato de entregar energia. Só que quando chove pouco, tem pouca água nos reservatórios, o ONS manda gerar menos energia. Mas ela tem que entregar aquela energia, então ela compra no mercado. Quando ela compra no mercado, ela paga um preço maior. Quem paga esse custo? Quem paga esse custo? Então, essa é ótima explicação. Ajudei? Ajudou, porque em 2012, quando você fez a 579, as usinas que renovaram suas concessões, que tinham elas vencidas, e a maior parte delas pertence à Eletrobras, elas reduziram a tarifa, na época em 60%, e expuseram o consumidor, aquelas usinas, todo o risco hidrológico, essa compra que você falou, é lançada ao consumidor na forma de bandeira tarifária. Então, a lei estabeleceu, aquela lei 579, ela estabeleceu que em vez de a geradora pagar por isso, quem pagaria seria o consumidor. Isso, né? porque ele teve a vantagem... vamos lembrar que logo depois teve uma longa seca. Então aquele risco, que era um risco pequeno, começou a ficar enorme. Esse assunto foi parar até no Supremo, né? Sim, mas veja só que interessante. A tarifa na época era de R$100 por megawatt-hora, passou para 30. Então, praticamente 70% de redução nas receitas da Eletrobras. E o consumidor teve essa vantagem, porque no todo, né, não foram todas as usinas que renovaram a concessão naquela época, então isso deu aquela redução de 20% na tarifa de todo mundo. 70% na Eletrobras e 20% para os consumidores. Veja o que acontece hoje. Esses R$30 continuam sendo bastante pequenos, na ordem de 35. Só que o risco hidrológico, que era zero naquela ocasião, hoje, só a gente pegar o último trimestre do ano, ele somou R$180 por megawatt-hora. Então, o consumidor que achou que vinha de 100 para 30, ele está pagando hoje, pagou no último trimestre do ano, algo na casa de R$210 por megawatt-hora. E isso é que está sendo endereçado nesse novo projeto de lei que reforma o setor, acabando com a... Tá bom, aí se não é o consumidor, quem é que paga? É o contribuinte. Não, aí que está. Quando você pega as usinas privadas, as usinas que não aderiram àquela renovação, paga o proprietário da usina. O GSF é isso. O GSF é o efeito que você tem nas usinas privadas, que estão vendendo energia de forma regulada, em contratos permanentes, e que não tem nenhum tipo de hedge contra o risco hidrológico. Então, nesse caso, o camarada está produzindo 100 unidades, ele vendeu, os contratos fizeram ele receber R$100, os 100 unidades monetárias por toda aquela produção. Só que ele não produziu 20. Aí, esse aqui, produtor independente, tem que ir no mercado de curto prazo comprar os 20 que ele não produziu. Isso é o GSF. Aí ele compra quem muito paga mais é o produtor independente. Então, é isso que está sendo mudado. No caso da Eletrobras, a chamada descotização é a mudança do regime de operação e manutenção por R$30 para um regime de produção independente, por exemplo, a R$150, portanto abaixo dos 210 que o consumidor pagou. E neste caso a companhia terá que responder pelo risco hidrológico, que não será mais repassado ao consumidor. Bom, a vida é muito curta para entender toda a confusão do setor elétrico brasileiro. Eu quero saber o seguinte, há horizonte para o consumidor brasileiro ter preços mais baixos de energia, ou a energia sempre será um produto caro? Eu entendo que sim, há essa perspectiva. A perspectiva de o consumidor brasileiro ter energia certamente mais barata. Mais baixa. E a prova disso são os novos empreendimentos. Todos eles, então nós temos a felicidade de ter energia eólica, de ter energia ainda hidrelétrica, de nós termos, com a perspectiva do próprio pré-sal, ter energia térmica de alta qualidade com gás natural. E tudo isso vai trabalhar a favor do consumidor. O Chile teve uma redução forte do preço de energia, a Alemanha teve uma redução forte do preço de energia. E o que eles fizeram? Eles aumentaram a produção de solar e eólica. A gente pode repetir esse modelo aqui? Eu não tenho dúvida que se repetirá, porque essas são fontes contemporâneas mais novas, mais eficientes e mais baratas. Quer dizer, o que nós temos, infelizmente, que onera o consumidor é uma energia térmica que foi feita na época do racionamento, que é muito cara. Essa energia tem 20 anos de duração, os prazos de concessão. Então, na próxima década, toda ela vai ser substituída. Por isso que
para além de novas fontes mais eficientes, nós ainda teremos a substituição das fontes mais caras por fontes mais então, modernas dizer, essas e térmicas eficientes. podem ser fechadas e se encontrar uma substituição mais barata, uma outra fonte mais barata. Que foi o que aconteceu na Europa. A Europa teve um avanço na medida que tirou térmicas caras e colocou fontes, aí, eu diria assim, renováveis, mais baratas e mais eficientes. Isso vai acontecer com o Brasil e vai em grande medida também por conta da própria Eletrobras, que passa, o regime brasileiro de leilões é para baixar a tarifa. Você põe um teto para que, fruto da competição, você ofereça ao consumidor uma energia mais barata. Isso depende de uma eficiência na competição. Então, um agente de grande porte como a Eletrobras, com capacidade financeira, vai poder fazer isso também para o consumidor. Ela perdeu essa relevância ao longo dos últimos 5 anos. 85% do que foi feito não foi feito pela Eletrobras, só 15%. Olha aqui, o programa está acabando e tem uma coisa que a gente não tocou, que é o seguinte, a pressão política para não privatizar. E por quê? Porque tem políticos interessados em ocupar cargos na Chesf, em Furnas, na Eletronorte. São esses grupos, principalmente, que têm pressionado o governo, grupos políticos do Nordeste e do Norte, que têm pressionado para que o governo não privatize. E isso é que explica a longa demora entre anunciar e mandar o projeto. E aí esse é o ano eleitoral. E o governo está, além disso, negociando a reforma da Previdência, concedendo tudo. Sinceramente, o senhor acha que o governo vai conseguir superar esses vetos políticos? Eu acho que vai. Você fez referência a um conjunto de políticos. Nós temos 513 deputados, mais de 80 senadores. Eu quero crer que a sociedade brasileira esteja bem representada, e em maioria, é maioria simples isso, para defender o Brasil, para defender a própria Eletrobras e o recurso que o brasileiro tem, através da União, na Eletrobras. Os grupos que perdem, ou porque tem privilégio, ou porque tem algum tipo de benefício, eles estão sendo identificados claramente. A gente precisa ver os brasileiros que ganham com esse processo. E eu confio muito no nosso Congresso. A gente tem tido, ao longo dos últimos tempos, uma agenda reformista importante, que eu acho que valoriza o país e que tem essa nova perspectiva para a economia. Eu confio que a gente continue com ela. Qual é o calendário? Você trabalha com que cronograma? Eu trabalho com um calendário de que ao longo desse primeiro semestre nós tenhamos aí a conclusão de alguns processos como a privatização, a venda de SPS e de preparação da companhia. Privatização, você imagina para quando? No segundo semestre. No segundo semestre. Obrigada então pela entrevista e até o próximo programa. Eu que agradeço.